Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia, que maravilha, e hoje aqui mais um Papo Amigo especial dentro do quadro Reflexões com muitas emoções, olha que legal, hein? Então hoje a gente está, gente, o Projeto Papo Amigo está passando por um processo de iluminação, é incrível, a sensação assim de flutuar pelas nuvens, dos arco-íris alados, sabe? Uma coisa assim mágica mesmo, um negócio que eu como radialista, como locutor, que uso a palavra, a voz como ferramenta de trabalho, não tenho palavras para falar o que eu estou sentindo. Um dia, quem sabe, eu consigo. E dentro desse projeto incrível que é o Projeto Papo Amigo, que hoje é uma realidade, o Projeto Papo Amigo hoje é uma realidade, nós estamos realizando 8 entrevistas por semana, fora as lives que já tem aí datas marcadas, com meu grande amigo Coronel Silas, com a minha grande amiga doutora Jamile também, com o Venceslau, e um doce pessoa também, uma guerreira também, com a Priscila, com o Fernando, com o Eduardo, com o Jefferson, enfim, tem... É como diz lá o Ikigai, né? A arte de falar. Então vamos falar. Tudo bem, já que é por aí, vamos embora. Então, as outras atividades, elas ficam como atividades complementares, né? Então, até que a Priscila viu que eu escrevi as coisas que eu gostava. Quando eu estava aplicando o Ikigai, eu comecei a escrever o que eu gostava de fazer. Já que é para escrever, eu escrevi. Ela começou a dar risada, mas é verdade, né? Eu não vou mentir, né? E funciona, viu, gente? O Ikigai é uma ferramenta para você descobrir qual que é o seu propósito. E hoje, como a gente está com 8 entrevistas por semana, 5 no canal Papo Amigo aqui no estúdio da Vox TV e 3 na Rádio BC FM 81.9, nós precisamos de colaboradores e patrocinadores e apoiadores. Então, se você quer ser um colaborador ou apoiador, tá aqui, ó, programa papoamigo@gmail.com, chave Pix, programa papoamigo@gmail.com. Seja um colaborador, seja um apoiador e seja feliz e ajude o Papo Amigo a continuar na direção e no sentido correto, realizando esse sonho maravilhoso e trazendo grandes entrevistas e mais conhecimento maravilhoso para todo mundo, inclusive para mim, para você, para todos nós. E hoje, a gente vai falar dentro do quadro Reflexões, a gente vai fazer aqui, né? Vamos falar sobre Jano. Entendeu? Vou falar sobre Jano. Eu não vou falar assim, Jano Quadros. Eles mataram a charada. Eu ia falar quem? Jano Quadros? Não, mas quem que é Jano? Ô, Fernando, boa tarde. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Pô, tudo bem? Você matou a piada. Ele falou, não é o Jano Quadros. Caramba, ele deu minha mente. Sacanagem, meu. Quem é Jano, Fernando? Vamos lá. Quem é Jano? Jano, ele é um deus romano, tá? E é interessante porque, assim, os deuses romanos, eles sempre têm um par, que é um deus grego. Deus romano. Isso. Na cara dura. E Jano é o único deus, ou um dos únicos deuses romano, que não tem um par como deus grego. Olha, olha que né? Então, vamos dizer, ele é um deus único. E Jano vem como o deus que controla, que tem o poder de controlar as transições. Nossa. Então, na mitologia, Jano, ele é representado por um homem com uma face olhando para frente, uma face olhando para trás, tá? Então, a face olhando para frente. Algumas você vai encontrar ele com barba, outros mais novo, mais velho, mas basicamente é sempre uma face olhando para frente que representa a habilidade de olhar para o futuro, uma face olhando para trás que representa a habilidade de olhar para o que já aconteceu, para o passado. Na mão direita, normalmente ele carrega um cajado, que é o que te dá guia e apoio para a caminhada, e na outra uma chave. Uma chave. Que a chave vem da ideia de que ele abre portas. Exato. Então, o Jano, ele tem o poder de controlar abertura e fechamento de portas, por isso que ele é representado como o deus da transição. Meu Deus do céu. E lá na Roma, a gente está falando 800 anos antes de Cristo, a galera ia para o templo de Janus. Deus da transição. A galera ia para o templo de Jano todas as vezes que tinha um projeto importante.
porque ele representa fim de um ciclo e início de outro. Isso mesmo. Tá? Aí você tem várias histórias, né? Tem quem vai dizer que é só relacionado a projetos, tem algumas linhas que falam que o olhar para frente, olhar para trás, na verdade, é olhar para dentro de si e olhar para o mundo externo, para fora de si. Então ele tem várias linhagens, mas o que é interessante é que ele era um deus ainda bem cultuado, e o templo tem uma história muito interessante, que o templo de Jano, durante a guerra, ficava sempre com a porta aberta para que a paz pudesse entrar. Nossa. E em tempo de paz, ficava com a porta fechada, para que a paz não saísse do local. Nossa, isso é interessante, eu não conhecia. Que maravilha. Então ele carrega em si esse negócio de ser, claro, mitologia é sempre uma história, né? Mas ele é quem representa início de eras. Por isso que janeiro é considerado o mês de Ano Novo, que representa... Janeiro tem toda uma história e tal, mas basicamente janeiro é uma festa pagã. O Ano Novo é uma festa pagã, Sim. que é em homenagem ao deus Jano, que significa transição de um período para outro. Tá? Lá em Roma, isso era para tudo. Então, a mulher ficava grávida, Exato. Ela rezava para Jano, orava para Jano, fazia as oferendas para Jano, porque ele era um símbolo de transição de boa sorte. O pessoal saía para a guerra, orava para Jano para que fosse uma transição boa do período de paz para o período de guerra, né? E é interessante quando a gente olha isso, porque janeiro é colocado posterior ao calendário que existia, porque até 700 a.C., o ano era composto de 10 meses. Certo. Ele começava em março e terminava em dezembro. Por isso que 10, né? Dezembro, Por isso, 10 de dezembro, 9 de novembro. Na verdade, você tem março, abril e maio, que são o nome de 3 deuses, tá? Que, se eu não me engano, é Vênus ou Marte para março, Aprire para abril e Maia para maio. Aí, junho era... Júlio César, sei lá, alguma então, coisa assim, né? Não, na verdade, junho, no começo, todos eles tinham números, né? Julho, que vem Júlio César, foi substituído o mês, porque era março 1º, 2, 3, 4, 5 até dezembro. Por isso que setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. Sim. Né? Junho é o deus Juno, não deus Juna. Isso. Não Juno, que é o protetor da família, tal. Aí Julho, ele foi colocado posterior, né? Porque março, abril, maio, junho, né? Julho. Ele era o mês quinto, alguma coisa em romano, tá? Aí Júlio César vem e coloca Júlio. Ele. É uma auto-homenagem. Auto-homenagem. Aí o mês agosto era 6, tá? Augusto não satisfeito. Já que Júlio deu um nome de mês, eu vou dar um mês também. Augusto é do imperador Augusto. Sim. Tá? E aí faz uma lógica gigante. Porém, em 700 mais ou menos, é criado o mês em homenagem ao deus Jano, que era aquele que olhava para trás e para frente para decidir os próximos passos. Sim. Se você for ver, janeiro é no meio de uma estação, porque março em Roma é início da primavera. Então aí faz sentido março ser o mês 1. Agora janeiro é no meio da estação anterior, o que não faria sentido nenhum. Mas aí ele coloca 2 meses, Jano, em homenagem ao deus janeiro, em homenagem ao deus Jano, e fevereiro, em homenagem à deusa Februar. Que é a deusa da queima, é a deusa onde você queima as impurezas. Daí vem febre. Febre queima impureza do corpo. Sim. Tá? Aí produz cinzas,
Aí vem o Jano com a vassourinha, varre, Jano vem antes. Jano vem antes. Eu sabia que ia fazer Eu acho que esse aí é depois. Eu sabia que ia fazer uma piadinha, não sabia de onde, mas... Aí em 150 antes de Cristo, os consoles do Império Romano começaram a ser nomeados e assumir posse no dia 1º de janeiro, que é o dia do deus Jano. Olha que loucura. Então, em 150, ele passa a ser uma data de início de ano, porque aí era uma transição de governo, né? Porque os consoles estavam assumindo, e mais ou menos, acho que 46 depois de Cristo, a igreja adota ele como oficial. E até hoje, e até hoje é mantido. É mantido e cultuado, inclusive, né? Porque as pessoas fazem aquela lista de inovações que eu vou fazer para o próximo ano, enfim. É um momento de transição e começar atitudes ou projetos novos, né? Será que isso está no inconsciente coletivo? Porque a gente vê que as pessoas... Você pode observar, as pessoas começam o ano em março. Janeiro, fevereiro é como se fosse férias, carnaval, futebol, não sei o quê, parará. Mas o bicho pega a partir de março. Não sei se é psicológico, induzido, se a sociedade é manipulada para isso. Eu acho que aí, nesse caso, tem as duas coisas, né? Existe, sim, a questão do inconsciente coletivo, mas também a gente tem a questão das férias mesmo das crianças, né? Então, elas começam em dezembro, terminam em janeiro. Eu acho que, assim, a vida das pessoas, elas estão alinhadas também à rotina, né? Mas se você for ver no Brasil... Março é início do quê? Outono. Entendeu? Então, é que é muito legal você pensar nas estações e nos signos, inclusive, porque ele tem uma coligação direta. A gente pode fazer um episódio só falando de signos e estações. Isso é muito legal, mas pensa, é meio representando a lógica da vida. Você tem a primavera, que é o início do florescer. Aí você vem o verão, que é a parte alta. Outono é o início de você se recolher. Isso. E o inverno é quando você tá lá guardadinho na caverna. Tanto que países com neve, você se preparava quase para hibernar durante o inverno. Né? Então, quando vem a primavera, é a saída de dentro de casa, que você estava recluso, pro meio externo. Né? Então faz todo sentido para Roma você ter março como início do ano. O que não faz sentido nenhum é você ter janeiro, né? Que foi um ajuste, né? Em termos de ciclo natural, mas em termos de culto ao rei Jano, aí faz sentido. Porque se ele é o rei da transição, se ele é o deus da transição, independente se ele fosse no mês 1, 2, 3 ou 8, ou seja, o que for, é o momento considerado a transição de eras, a transição de etapas. Você sabe que, gente, isso não foi combinado não, porque quando é combinado eu falo. Mas esse final de semana eu tive uma experiência pessoal que exatamente era uma sensação muito forte de transição mesmo, de mudança para melhor. Se você fosse um romano, você estaria rezando para Deus Jano, pedindo proteção para o novo ciclo. Você sabe que é interessante você tocar nesse assunto, porque você estava me falando aqui, estava me vindo a imagem de São Judas Tadeu. E pela explicação, não sei porquê, eu falei, caramba, será que Jano tem alguma coisa a ver com São Judas Tadeu? Porque São Judas Tadeu é considerado o santo das causas impossíveis. E toda a transição tem uma coisa assim, pô, será que vai? Será que dá certo? Será que vai funcionar? Será que vai mudar? Aquela coisa da dificuldade, da transição, será que vai ser possível realizar? Então, quando a gente faz a relação de Jano com os santos, ele é comumente associado com São Pedro. São Pedro. É porque é por causa das da chave. Portas. Das portas, tá. Que fecha e abre portas, né? Ele tem a chave de um lado. Na mão esquerda e o cajado na mão direita. Cajado na mão direita. Nossa, que maravilha, hein? O cajado seria mais o que? Limites, ordem? Não, respeito. O cajado é apoio para o caminhar, para te dar... se você pegar
Isso não é novo, né? Você pega o Antigo Testamento, todos os líderes andavam com o cajado. Cajado, sim. Porque o cajado é o que te dá apoio. Tolkien se baseou nisso para criar o Gandalf, lá no Senhor dos Anéis, porque é um personagem que tem todas as características de um sacerdócio. De um sacerdote, né? Você pega... tanto que o sacerdote ele anda com um cajado, né? Se você pega... as figuras sempre de sábios, eles sempre estão com cajado, porque o cajado é o que faz você não cair no equilíbrio que você precisa do espiritual e material. Boa. Isso é muito legal. Hein? Boa. O Jano, ele seria o quê? Um deus romano, mas ele é um... Bom, Roma, né? Ele tem que ser um deus guerreiro também, né? Ele só vai no foco da sabedoria, não. Ele também é aquele Deus que vai pra porrada também. Roma é sempre muito uma visão de Deus de ação. Bélico, né? Não guerra. Bélico, Não, de ação. De ação. Tá? Então, quando você olha Janus, ele é o Deus da transição. Mas aí a gente também tem que lembrar que Roma tinha um Deus para cada coisa. Sim. Né? Qual é o conceito romano, a diferença gigantesca, né, do conceito romano para o conceito cristão? Roma olhava, inclusive os judeus e depois o que viria o cristianismo, com um certo ar de perseguição, porque era meio a plebe. Como assim você tem um Deus só? Você é tão pobre que você tem um Deus só? Porque Roma tinha Deus... da água, Deus de tudo. Sim. Né? Eles oravam para vários. É muito mais próximo de uma religião hindu que tem quase um Deus para cada pessoa. Sim. Então, quando ele olhava o monoteísmo, Roma olhava como uma segunda classe. Tipo, desprezo, né? Você é tão pobre que você consegue ter um Deus só. Olha que doido. E pelo que eu me lembro, me corrigem, por favor, se eu estiver errado, gente, provavelmente eu devo estar, não sei. Roma começou a chamar as religiões pagãs, que eram religiões ligadas a questões da natureza, né? De você ser feliz e tal, como coisas do mal. Tanto que muita gente hoje fala uma religião pagã como se fosse uma coisa do mal. E não. Eram religiões que cultuavam a natureza, o belo, até o feminino. E eu me lembro, acho que foi um documentário que eu vi falando sobre isso, a deturpação da imagem das religiões pagãs, querendo dizer que eram religiões do mal. E não, era apenas uma estratégia de marketing, política de Roma, para falar assim, não, o importante é a nossa religião. Estou falando bobagem, não? Assim, ó, toda vez que bem, Roma quando se tornou, acho que monoteísta já nesse sentido, porque é disso que ele está falando, né? É que assim, ó, aí eu vou ter que separar a visão religiosa, tá? Porque eu venho de uma tradição monoteísta, tá? Então a minha crença é num Deus supremo que faz toda a bagaça. Onipotente, onipresente. Onipresente, onisciente, que faz tudo e a gente acha que ainda consegue enganar ele, né? Um abraço. Claro que não, né? Tipo, tô fazendo isso sem ninguém ver. Pô, para, né, filho? O cara abre o mar, cria a terra, não tá vendo a merda que você tá fazendo, desculpa. Não tá vendo a besteira que você tá fazendo. Foi ele que fez a massa e colocou você no forno, cabecinha. Eu gosto muito daquela ideia assim, eu vou em tal horário, eu vou em tal igreja, tal paróquia, porque lá o padre fala menos. Cara, você acha que Deus é um Deus tão pamonha assim que não tá vendo isso, que você tá indo pela lei do mínimo esforço? Não faz sentido nenhum. Claro. Mas quando você vai olhar a psicologia de domínio, tá? Isso tem uma série da Netflix, do Saulo, muito legal, que chama o Manual de um Tirano. Manual de como se tornar um tirano. O manual de como se tornar um tirano, tá? E uma das coisas que é feito é você criar um inimigo comum, nós contra eles. É verdade. Tá? E isso é presente. Aí isso permeia Maquiavel e depois permeia até o dia de hoje. Até hoje. Por isso que a gente está num... Manipulação de massa. Manipulação de massa, tão polarizado. Então, assim, imagina o seguinte, eu tenho meia dúzia de deuses, que Roma tinha bem mais do que isso, e sem desrespeito, mas eu tenho meia dúzia de deuses e você tem meia dúzia de deuses.
Se eu quero falar que os meus deuses são melhores, o seu Deus representa o mal, representa o fraco. Entendeu? Sim. A gente não é para falar que tá um errado ou outro errado, não é bem isso. É forma de manipular mesmo. Aí entra um pouco daquela política que a gente sabe, uma política não do bem, né? Eu acho que assim... Manipulação de massa mesmo. Se a gente for voltar para trás, né, e pensar que é uma cultura diferente da nossa, é uma cultura diferente da nossa, pensa diferente, tem outros tipos de outras questões para acreditar, e a gente aqui nasceu num momento onde a gente é monoteísta, né? Então, assim, eles têm o direito de ter sido algum dia lá politeísta, mas pra gente não faz sentido hoje indo para o lado religioso da situação. Sim, exato. Agora, afastando ali, olhando mais pelo lado psicológico, olhando mais pelo lado científico, né? Porque, assim, a gente tem a religião, no meu caso, né, que sou psicóloga, eu tenho que me afastar da questão religiosa para poder enxergar a situação da pessoa que está ali. Olha que interessante. Então, assim, eu estudo psicologia, me torno uma cientista nesta área, mas o meu olhar para o ser humano, ele ainda olha para a religião dele como empático. Mas eu não levo a minha religião para as pessoas. Então, assim, a minha religião não importa na hora de eu atender. Né? O que importa é a religião da pessoa. Qual é a religião que essa pessoa segue? Né? E aí também acaba sendo meio ecumênico também a questão do atendimento, porque é laico, né? O atendimento, porque ele não é religioso. O atendimento não deve ser religioso para ser ético, né? E aí entra toda na questão do código de ética do psicólogo. E aí é um troço interessante, porque assim, em um atendimento, a minha religião pouco importa. Tá? Boa. Mas, se eu tenho a habilidade de conseguir falar da religião da pessoa como figura de linguagem, isso facilita a compreensão. Com certeza. Você sabe uma coisa que, pra mim, a conta nunca fechou, mas estou falando isso desde criança. Eu sempre fui muito de questionar. Então, eu tenho, assim, lembranças de parar, assim, ficar sentando e pensando durante horas. Eu era criança mesmo. E eu me lembro que uma coisa que eu sempre questionei quando era criança e depois ficou no meu inconsciente durante muito tempo. Começou a voltar de uns anos para cá. Essas informações ficaram lá guardadas, né? Na minha biblioteca emocional. Que é um confronto entre o conhecimento chamado religião e o conhecimento chamado espiritualidade. Para mim, muita gente vai querer me encher de porrada, o conceito de espiritualidade ele é infinitamente maior do que o conceito de religião, pelo menos esta religião que virou... talvez a palavra passou por uma mudança, né? Porque hoje a palavra religião significa organizações com uma filosofia específica ligada a um certo Deus, ligada a uma certa conduta, uma certa moral. Mas lá no fundo, me lembro que a palavra religião significa religial, que significa ligado à divindade, ligado religare. Então a sensação que eu tenho hoje, que para mim o conceito de espiritualidade é muito mais amplo do que esse atual significado da palavra religião. Para mim, eu posso estar errado, tá, gente? Mas aí vai de opinião, eu acho, né? Porque assim... Da visão de cada um. Da visão de cada um. Eu acho que entra de novo na questão de empatia. Sim. Né? O outro, ele pode acreditar naquilo que ele quiser. Se ele quiser não acreditar em nada também, ele pode acreditar em nada. Inclusive tem religião de ateu. Tem. O budismo é uma religião que não acredita, que não tem Deus, né? É verdade. Só que aí eles chamam a grande mãe terra como a grande força, que no final do dia é Deus. Tá, olha que interessante, olha que reflexão interessante essa. Mas isso é bem interessante, porque assim, por que para mim o Deus Jano é tão importante? Porque ele baliza momentos de transição. Qualquer religião que você faça,
você tem ritos de transição. Isso. Até hoje. Até hoje. Tá? Então, batismo é um rito de transição. Uhum. Né? A morte é um rito de transição. Né? Aniversário de 15 anos, que você vai apresentar para a sociedade. É rito de transição. Bar mitzvah é rito de transição. Todos eles têm um rito de transição. Agora, o Deus Jano, ele entra com o porquê não é só a transição. E tem outras transições urbanas, né? Que a gente aí não vai entrar em detalhe. Sim. Porque, né, tem gente que, pelo menos até antigamente, a gente via pessoas que levavam filho para uma casa de luz vermelha, Sim. ou para bebê, que eram momentos de transição, e que, na verdade, acaba existindo até hoje. Fazia parte da cultura daquela época, né? Faz parte da cultura até hoje, até né? Hoje, Você vê, o Fernando falou do batismo, ele falou de outras questões. Eu lembro que quando eu estudei na faculdade, a gente estudou muito ritos de passagem dos indígenas, né? Eu ia falar disso. É muito interessante também. Fala um exemplo aí, Fê, que você estudou. De passagem de indígena é quando o menino passa a ser homem, ele pisa ou coloca a mão no formigueiro. Exato. E ele tem que suportar a dor da picada da formiga. Exato. Porque aí ele prova que virou homem. Que ele é um homem. Um homem, né? Que é um homem. Loucura, hein? Loucura. Né? Na cultura islâmica, quando você vai fazer a transição, você tem que ler o Alcorão. Que aí você vai ler que o Deus é o Deus Supremo, tal. Então, assim, sempre existe e sempre existirá ritos de transição. Aí você entra numa sociedade qualquer. Você tem um rito de passagem, você tem um rito iniciático. Em qualquer área, entendeu? Que loucura. Então, o rito de transição sempre existiu e Jano é o responsável por essa bagaça. Existe uma data para o surgimento do Deus Jano? Quer dizer, qual é a origem dele? Tudo bem, é um Deus romano, mas ele foi criado, ele foi concebido, ele foi pensado, sei lá, 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos de Cristo, 3000 anos, não existe uma data, não? Não. Na verdade, tem duas linhas que falam de Jano. Tem uma que fala que ele não tinha mães e pais, então ele era ele já nasce como Deus, tá? Tem outra linha que são 3 linhas. Tem outra linha que ele foi um grande imperador e na morte dele ele se torna imortal e passa a ser cultuado como Deus. E tem uma linha que fala que ele é filho de Apolo com não sei quem. Agora sim, né? Eu dei uma estudada também. Filho de Apolo. Que é um dos deuses romanos. Né? No Jano, porque eu não conhecia ele totalmente a fundo, mas sei da importância dele na psicologia, que eu vou até falar um pouquinho daqui a pouco. Mas assim, na história na história de Roma tinha o costume de se apropriar de conhecimentos das pessoas que eles conquistavam, das cidades que eles conquistavam. Sim. E assim, a maior parte veio da Grécia, dos deuses vieram desse irmão, né, por isso que fala que tem um irmão na Grécia, né, um deus irmão na Grécia, que o Fernando disse. Por quê? Porque eles trouxeram esses deuses da Grécia. Agora, Jano, ele é tido como um deus mais voltado mesmo a questões de Roma, né? A ideais de Roma. Só que existe um lugar, que eram os etruscos, que também tinha um deus que tinha o mesmo formato, com cabeça para frente, cabeça para trás, cajado, dos etruscos na Itália, então, na região da Itália. Então, assim, que era a região de Roma. Sim, também, né? Que Roma estava ali naquele espaço, então eles se apropriavam. Então, aparentemente, o deus romano veio, esse deus Jano veio realmente da região, né? Da Itália, vamos dizer assim.
Mas não tem como ter certeza, porque os deuses, eles são informações, histórias que vão sendo passadas, são arquétipos, histórias que vão sendo passadas de pessoa para pessoa, né? Sim. De família para família. Então, a gente não tem muito como saber quando surgiu um deus romano, um deus grego, ainda mais que é muito, muito antigo. Claro que a gente tem aí os pensadores, né? Que são, na verdade, os filósofos gregos, enfim, que a gente tem mais informação. Mas aí, quando a gente vai para Roma, apesar de a gente ter pessoas que eram muito cultas, elas vieram com esse conhecimento trazendo de outras áreas, de outras regiões. E é mais novo, vamos dizer assim, pouco mais novo. E também não dá para falar que é um Deus 100% romano, porque o que acontece? Pensa o seguinte, quando você pega a cultura hindu, igual no cristão você tem Pai, Filho e Espírito Santo, que é a tríade, na cultura hindu você também tem a tríade, que é Brahma, que é o Deus que cria, Shiva, que é o Deus que destrói, por isso que muitas vezes Shiva é considerado a deusa da guerra, ou um deus mau, mas não é. A ideia é que Shiva tem que destruir para que Brahma possa construir. Sim. E o deus que regula o equilíbrio de Shiva e Brahma chama Vishnu. Vishnu. Que é um deus de transição. Tá vendo? Que ele regula o novo com o velho. Pensa o seguinte, Shiva destrói para que Brahma construa, ou seja, passado e futuro. Vishna, e aí você tem um deus que é chamado Vishna, que é a parte triuna deles, onde Vishna regula essa transição, ela regula a velocidade de destruição e construção para a perfeita harmonia do mundo. Se você associar com isso, Vishnu, ele não é representado por duas faces, uma olhando para frente e outra para trás, mas ele tem muitas características de Jano, ou Jano muitas características de Vishnu. Nossa. Né? Porque olha para frente, construção, olha para trás. Você precisa destruir o passado para construir um novo, e um Deus de transição que tem o poder de abrir e fechar portas, ele é um Deus que regula essa transição. Porque vamos pensar, né? Que interessante isso que o Fê falou. Vamos pensar no, sei lá, nos primeiros homens da Terra. Os primeiros homens da Terra criaram lá uma informação X. Sim. Essa informação vai sendo passada de boca a boca até chegar a esse número que a gente tem hoje, que é quantas pessoas a gente tem no mundo hoje? Deve ter uns 8 bi, não sei. Acho. 8 bi que é contado, como disse o... Para mim deve ter mais de... Como mais disse de o Saulo. Para mim deve ter mais de 10, eu acho. Para mim deve... Eu vou procurar aqui. Dá uns 8 bilhões, mas para mim acho que deve ter mais de 10. Tem gente escondida em qualquer lugar, meu, pelo amor de Deus. Né? Então, então tem muita gente aí que ainda a gente não conta. Então, assim, imagina essas informações sendo passada de boca a boca, de boca a boca, de boca a boca. Vai surgindo... Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aumenta um ponto. O número atual são 8,3 bilhões. Você sabe que uma coisa que eu vi num documentário, e eu adoro documentários, né? Uma das várias coisas, então, que era o seguinte, o conceito de caos. O que era caos? Caos era assim, como a gente tem aí 8 bilhões de pessoas, nós temos 8 bilhões de cérebros. E os cérebros conectados por algum sistema Wi-Fi que a natureza criou, vai saber como. Então o cérebro se comunica com o outro, por esse bioplasma aí, né? Vai saber como. E dentro desse universo onde é formado por pessoas, 8 bilhões de cérebros, você tem o caos, que seria essa conexão. Então, pode ser que alguém tenha uma ideia aqui em São Paulo e a outra tenha uma ideia lá na Índia, em datas próximas, porque os cérebros estão conectados. Como aquela história do filme Avatar, lá do James Cameron, que tinha lá no planeta Terra tem mais de 2 trilhões de árvores hoje, né? E lá no planeta lá do filme Avatar tinha mais de 1 trilhão de árvores, todas elas conectadas, como se fosse uma rede neural, como se fosse um cérebro.
Eu acredito muito nessa questão do inconsciente, dos cérebros conectados. Você assistiu? Da ideia. Você chegou a assistir o filme Avatar, é muito interessante. É que tem uma cena que eles falam que o planeta que eles estão visitando, Pandora, eu acho que era Pandora, ele é coberto por mais de 1 trilhão de árvores. Né? O último bichinho azul que eu assisti foi Smurf. Então, não. Eu não ia perder. Eu não ia perder a piadinha, é bonitinho, Smurf. Então. Mas é muito interessante porque eles são ligados entre eles. Conectados uma conexão. Mesmo. É uma conexão. Assim como a gente tem a filosofia desse filme é maravilhosa. Você precisa ver porque a filosofia dele é legal. A conexão que eles têm é como o nosso inconsciente coletivo, só que é muito maior. Muito maior. Mas isso deve estar ligado meio com o efeito borboleta, que foi o efeito estudado, que depois até gerou filme, de que eles falavam que... Né? Mas a teoria do efeito borboleta, ele fala o quê? Que a batida, o nado de um peixe aqui pode gerar um tsunami do outro lado, porque você tem uma série de... da asa da borboleta pode gerar um tsunami do outro lado. Sim. Né? Porque você tem um monte de interconexão de eventos, que isso acontece, isso. E quando você muda um evento, você não garante mais o futuro, você muda toda a sequência. Como eu já participei de várias sessões de constelação familiar, e eu vi coisas acontecendo, que tinham algumas pessoas que saíam correndo porque ficavam assustadas. Para mim, fala, cara, isso daí para mim é normal, porque eu já venho de uma cultura espírita desde 5, 6 anos de idade. Então, para mim, isso é uma coisa normal. E aí depois eu fui percebendo que não é todo mundo que entende isso como normal. Não é. E não é mesmo. Então é a mesma coisa você passar 30 anos nadando desde os seus 3, 4 aninhos de idade, 30 anos depois, você acha que todo mundo sabe nadar? Não é bem assim. Você joga uma pessoa que nunca viu água na frente na água, ela morre afogada. Então, o que eu sinto, que esse conceito de caos que eu vi nesse documentário, eu vou procurar depois na internet se eu acho de novo, já tem alguns anos, dos cérebros conectados, provavelmente as culturas, elas não tem aquele lance que foi encontrado pirâmides lá no Peru e pirâmides no Egito, e de repente fala, cara, como é que essas culturas se comunicavam? Uns aqui construindo pirâmides, outros construindo pirâmides também. Então, não sei. Aí tem um livro maravilhoso que chama Eram Deuses os Astronautas. Os deuses que eu li quando eu tinha 11 anos. Muito legal, né? Me lembro da polêmica que passavam. Hoje no Fantástico vamos falar sobre Guerra dos Deuses Astronautas. Tinha lá o escritor que era polêmico pra caramba. Nossa, era uma loucura. De quem era esse livro? Eric von Braun. Mas você sabe que... É lógico, tirando o entulho, tirando a mistificação, que é o que a gente bate, né, de frente, que é isso, por isso que a gente está sempre falando Papo Amigo, informação com reflexão, e eu engraçado, que as pessoas que começam a mistificar demais, eu acabo me afastando, e elas acabam se afastando da minha vida também, graças a Deus, porque não é esse o objetivo, né, não é você trazer consciência, olha, hoje, por exemplo, o pessoal fala muito de matéria escura, energia escura. Na realidade, matéria escura é um nome, energia escura é um nome, você não sabe o que é, foi dado esse nome, que nem a partícula de Deus, isso é apenas um nome. A coisa que o pessoal chama de partícula de Deus tem um outro significado, o nome que colou. Não é uma parte de Deus. Então, o pessoal às vezes você pega um negócio, pega um nome que colou, e as pessoas acham que é o pé da letra. É popular para algo científico. Um pé da letra, entendeu? Então, esse aqui... Como é que ele lidar com essa deturpação em relação a esse conceito? Por exemplo, o Jano, pelo que você está me dando a entender, ele é um Deus de transição, um Deus de transmutação, ou seja, eu estou saindo do meu passado, indo para o meu futuro, mas ele seria aquele ponto que seria o nosso agora, o nosso presente. É quem abre a porta para você fazer a passagem. Para fazer a passagem. Como é que ele dá com essa questão sem mistificar, apenas de um ponto de vista filosófico e psicológico? Como é que a gente pode tirar esse conhecimento sem ficar mistificando, sem ficar enchendo linguiça? Eu gosto sempre de olhar o lado muito pragmático, né? Aí indo para o lado do estoicismo, que eu sou apaixonado. Já não é um Deus de transição.
tá? Então, a importância dele é trazer a reflexão do que é a transição. Tá. E a hora que você traz a importância do que é a transição, você tem vários pontos importantes. Então, primeiro, Jano, quando você tinha que pedir, ele não te dava transição. A transição era permitida depois que você cultuava Jano. Sim. Fazia oferendas. Fazia a oferenda. Isso. Na vida real é mais ou menos isso. A mudança não acontece se você não pedir e não fizer. Certo. A mudança não acontece só aconteceu. Poder da ação, né? Poder da ação. Esse é o primeiro ponto, né? Você tem que ter o poder de agir para que a coisa realmente mude. Esse lance de ter uma chave que você passa por uma porta, né? Que aí já não carrega, e na outra mão o cajado, toda transição você tem que ter um cajado de guia e você tem que ter uma abertura de porta, né? E aí eu gosto muito da ideia de abertura de porta, porque assim, a gente está aqui no estúdio. Você consegue sair do estúdio e ir para outra sala e se manter no estúdio? Você está aqui no estúdio. Abrir a porta do estúdio para você. Certo. Você consegue ir até onde está o Gabriel e continuar aqui? Não. Mudança é isso. Tá. Quando você muda, você tem que abandonar, você tem que desapegar do passado para viver a nova realidade. Sendo bem newtoniano, seguindo a física de Newton, né? Não, exato. Não estou falando de física quântica. Não tô falando de física que aí quântica. Tem o negócio lá do gato, mas isso aí é outra história. Gente, quando eu estou falando de física quântica, é física quântica de mesmo. Verdade. Física quântica, tá? Então pensa o seguinte, ó, física quântica de verdade, tá? Onde as pessoas batem cabeça, que ela quer mudar fazendo a mesma coisa que faz antes. Sim. Se Jano descesse aqui, ia falar assim, cara, para de ser idiota, para você mudar, você tem que largar o antigo. Como você vai ter um novo sem largar o antigo? Se você está extremamente apegado com coisas, mas isso é porque eu sempre fiz, então você vai ter sempre o mesmo resultado. E é aí que entra a psicologia. A psicologia entra aí? Entra aí. Porque quando a gente recebe uma pessoa, vamos dizer que a pessoa chega no consultório grávida. Tá. Mas com medo do novo. Tá. Porque é tudo novo ali. E novo dá medo. As pessoas chegam no consultório com Jano, né, no arquétipo de Jano. Né, Eu conheço histórias assim com mães de crianças inclusivas. Então, mas pais também. Não é só o inclusivo, né? Porque assim, só se tornar mãe, porque eu tô falando de se tornar mãe, né? Então, assim, quando a mulher ela ainda é uma filha, certo, e ela ainda não se tornou mãe, ela chega com medo no consultório. Sim, perfeito. Tá. E aí ela tem que abandonar ser filha para se tornar uma mãe. Nossa, mãe. O pai é a mesma coisa, o que é mais difícil, porque o pai não está carregando aquela barriguinha, não saiu da barriguinha dele. Sim. Né? E muitas vezes a gente pega lá no consultório um homem, por exemplo, que está nesse período de transição, que ele ainda quer a mulher, sim, ele quer, mas ele ainda não entende que ele é pai, que ele tem também responsabilidades de pai. Sim, e aí é quando a gente encontra aí alguns pais meio perdidos. O que acontece é que... Pais meio perdidos. Mas deve ter mesmo. Mas surgem muitos no consultório. Eu estou falando disso porque surgem muitos casos assim, né? Então, se você não se prepara... E por isso que fala que Jano deixa algo para trás. Porque realmente ele deixa algo para trás em qualquer coisa. Então, por exemplo, você vai mudar de carreira. Você deixa a carreira antiga para trás para seguir para a nova carreira. Sim, perfeito. Sim. A mesma coisa acontece quando você perde alguém. Né? Você tem que desapegar de coisas daquela pessoa, desapegar de coisas, se tornar uma nova pessoa. Então você se torna, vamos dizer que foi um marido que faleceu. Então você deixa de ser uma esposa. Na verdade, para ser uma viúva. Para ser uma viúva. Você não deixa de ser esposa porque você ainda tem um marido, mas é falecido. Mas você se torna uma viúva. Certo. Então, é um novo processo. E aí você tem que olhar para trás, e aí sim vem a questão do
olhar para trás, o que eu posso deixar, o que eu não posso, o que eu preciso integrar, né? Quais são os conhecimentos que eu tenho que eu preciso integrar para eu continuar essa passagem. Uhum. E dói, né? Dói. E você sabe que vocês estão me falando agora, me lembrou aquela cena do Tom Hanks, o náufrago no filme, que o cabelo dele, a barba dele me lembra um pouco a fisionomia do Jano. E quando ele está remando o barco para passar, que ele monta um barco no filme, não sei se quem assistiu o Náufrago, o Tom Hanks, ele monta um barco, ele fica 4 anos perdido numa ilha, é lógico que ele fica barbudo, cabeludo, se torna um bicho ali, um verdadeiro caçador, que os instintos começam a aparecer, e ele também era um engenheiro, então ele falou, bom, pera lá, o que eu preciso fazer para sair dessa ilha? Construir um barco, e construiu, e conseguiu sair. Na hora que ele sai, ele está remando o barco, então ele olhando para trás e vendo a ilha, e aí deu aquela sensação de dor, de tristeza, estou abandonando a ilha, estou indo para o mar. Aí depois ele vira de frente e olha para o futuro, que ele é incerto, né? E cheio de perigos. Nossa, essa cena é muito forte. Vocês me falam, me lembrou dela. Louco. E aí nisso está retratando o desapego. O desapego é uma das coisas mais difíceis de você lidar. E o que a Pri trouxe é muito importante, porque assim, ó, enquanto você está preso no antigo, enquanto você não se desapega, como que você vai realmente viver o novo? Como? Não dá. Né? E a gente vê isso muito, por exemplo, em líderes saudosistas. Porque quando você não desapega do passado, você se torna melancólico, você se torna saudosista. Cara, na minha época era melhor. Não, era tão ruim quanto hoje, era tão bom quanto hoje, porque é de acordo com a sua visão de mundo. Mas a pessoa que se prende ao passado com dor é melancólico, e no extremo pode chegar a um quadro de depressão. Pode chegar a um quadro de depressão. Um quadro de depressão. Sim. Quadro de depressão, claro, tem todo o desbalanceamento químico, mas é apego com dor ao passado. Então, aí também entra Jano. Sim, porque total. Ele entra tanto na ansiedade, quanto na depressão, quanto no estresse. Olha só, na ansiedade, a pessoa já está pensando o que vai encontrar depois daquela porta. Que nem aconteceu ainda. Nem aconteceu, né? Quando ela está presa ao passado, vem a depressão. Então, a pessoa fica presa àquilo que está lá atrás e ela não solta. Um abraço. E no estresse é quando ela tem muitas portas para abrir, né? Ela tem a porta da carreira, ela tem a porta da família, ela tem a porta do trabalho, do estudo, né? E aí vai. Então, é bem interessante o quanto o Jano está embutido aí dentro da psicologia, principalmente a linha que eu sigo ali, que é e aí eu gosto muito da ideia, né, independente se é fidedigna ou não, de Jano como olhar para dentro, olhar para fora. Porque você só consegue mudar para fora depois que você olha para dentro e se resolve. Exato, exatamente. Você sabe que gente, não foi combinado. Eu, como profissional da voz, como radialista, locutor, toda vez que eu vou fazer uma entrevista, com raríssimas exceções, quando eu falo raríssimas, é raríssima mesmo. Em 10, 20 anos de locução, se eu deixei de fazer laudo e pauta 2, 3 vezes na vida, foi muito, né? 4, vai. E aconteceu um fenômeno interessante esse final de semana. Conversando com o Fernando, ele me mandou o material no WhatsApp de Jano, eu li e ao mesmo tempo não li. Então eu não me preparei para fazer laudo e pauta, certo? Aí eu cheguei aqui e falei, bom, como é reflexões, então eu tenho uma quantidade monstruosa de perguntas, já comecei a fazer perguntas aqui nos bastidores, para eu me preparar, né? E isso poucos minutos antes de começar a entrevista hoje. E hoje, como hoje é sexta-feira, né? Já começa sexta-feira. No final de semana passado, no sábado e no domingo, tudo o que eles estão falando agora aconteceu exatamente comigo. Eu comecei a fazer uma limpeza geral em casa, no meu apartamento. Pegando coisas e jogando fora, coisas que eu estava acumulando há anos. Até minha esposa fica espantada. Não, você está jogando fora isso? Eu falei, tô. Ela falou, não, milagre, Deus existe.
Então, tá, e aí, por isso que eu te falo da questão do inconsciente, porque mesmo eu não pegando o texto para preparar a aula de pauta, tudo o que aconteceu nesse processo vai de encontro ao que a gente está conversando hoje. E loucura, hein? Olha como a gente falou de Jano e Vishnu, olha como diferentes culturas que tem essa interconexão, né? Quando você vai para, por exemplo, cultura oriental, sim, tem um negócio que chama Mita Mamigaki. Mita Mamigaki. Que é polir alma. Polir alma. De polimento, né? Polir alma. Limpar a alma. Limpar a alma. Qual é uma das formas que você faz o Mita Mamigaki para limpar a alma? Arrumar a casa. Ai, caramba. E aí você vai para o judeu, eles fazem isso antes de alguma cerimônia, que eles têm que tirar cada pedacinho de fermento, né? Então você vê que as culturas, elas estão interconectadas. E Jano, para a gente não ficar só como uma cultura pagã, ela é retratada logo em Gênesis, cara. Olha que interessante. Nossa. Gênesis 2:24 fala assim: por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é isso se não é transição? Deixa o passado, mãe e pai, e a partir de agora vocês são uma nova família. Vocês são uma nova pessoa. É isso mesmo. É um rito de transição gigante. Uma vez eu tomei uma bronca. E doloroso. Uma vez eu tomei uma bronca de um padre. Uma bronca no bom sentido. Ele falou: olha, a pessoa mais importante na sua vida depois que você casou, a pessoa mais importante é a sua esposa. Depois vem os seus filhos e depois os seus pais, seu pai e sua mãe. Bíblica é isso. Eu falei, falei, legal. Sabe, não foi uma bronca, foi uma informação. Eu falei assim, nossa, isso vindo de um padre da Igreja Católica, porque eu falei assim, né, eu conheço... Na psicologia também. Eu conheço muito pouco, né, então... E aí eu achei interessante. Também. Olha que interessante. É a lei da ordem. Então você vê, então, primeiro lugar, mas eu observo que muitos casais não seguem essa lei da própria Bíblia e se dizem católicos, né? Olha a loucura, hein, gente? Mas aí, ó como o lance de espiritualidade é legal, né? Meu pai, ele nunca foi católico, meu pai já faleceu, né? Ele nunca foi católico. Ele foi católico, mas não era do jeito dele, né? Do jeito dele e tal, fazer oração do jeito dele e tal, mas ele não era uma pessoa de frequentar templos e religiões, né? Parecido comigo. Ou eu parecido com ele, né? Na verdade. E um mês antes de eu me casar, ele falou assim, eu já morava sozinho, né? Morava onde eu viria morar com a Débora. Ele falou assim, ô Fê, eu vou ir passar umas 2 semanas com você, beleza? Falei, beleza, pai, mas algum motivo, né? Eu morava em Cotia, trabalhava em Jundiaí. Falou, não, eu vou passar 2 semanas com você, porque depois você vai casar. Aí a sua prioridade é sua esposa. Olha que bonito, hein? Que bonito, não é? Hein? Ele nunca foi um cara extremamente religioso, mas é a sabedoria. Você me lembrou de um filme Estigmata que fala sobre isso, que é muito louco, que é uma obra de ficção, até criaram uma cidade no Brasil lá, Paulo Santos, sei lá esqueci o nome da cidade, e a briga do filme é isso. Onde estiver uma pedra, lá eu estarei. Onde estiver uma madeira, lá eu estarei. Você não precisa de um interlocutor para chegar a mim. Que era a questão do filme Estigmata era sobre um possível manuscrito que era o de Jesus, o Cristo, que falava, olha, pode ser que seu pai, ele seja um cara muito mais religioso do que muita gente que fica carregando a Bíblia debaixo do braço, porque ele tem aquele conhecimento direto, essa conexão com... Mas aí, falando de Jano Helém do Gênesis, eu lembrei dessa passagem, olha, né? Que legal. E para mim, Gênesis é 2:24, porque assim, no final do dia, aí é uma crença minha. Tá. Por algum motivo foi criado o que a gente chama de terra. Criou. Tá. Eu não acho que é do acaso, eu acho que criou. Sim. Só que, Saulo fala uma coisa que só ele entende, o grupo dele, o Fernando fala uma coisa, então as religiões foram criadas para você contar essa história que criou, cada um à sua maneira. Exato.
Tá? Exato. Né? Por isso que eu falo assim, não tem religião certa ou errada. Exato. Tem religião que conta histórias de forma diferente. Exato. Entendeu? Porque tem vários caminhos. Porque no final do dia todas elas falam a mesma coisa. Então você está falando de Jano, que é de transição. Aí tem lá do outro lado o hindu falando de Vishnu, que é transição também. Em 1981, tinha 19 anos, estava no quartel. Eu fui participar de uma palestra lá em Santos, eu morava em São Vicente. Eu saí do quartel, fui participar de uma palestra do Sidney. Era um professor que trabalhava com o método Silva, que depois fui estudar com o professor Salvatore de Salvo também, na engenharia e tal. E ele falou uma coisa, ó gente, todo conhecimento humano, imagina uma grande cachoeira, uma cachoeira só. Todo conhecimento humano são várias pessoas que chegam nessa mesma cachoeira com garrafas diferentes e colocar a água da mesma cachoeira. E a garrafa, só a garrafa é diferente. Então, isso agora você falou, me lembrou dele. E você falou do teu pai realmente é um doce pessoa. O meu pai, ele às vezes aprontava comigo. Você falou dele, agora me lembrou. Você falou das formigas, me lembrou. O meu pai vem de uma cultura árabe. E na cultura dele, existem certos formigueiros que se você permitir as formigas morderem na sua perna, você está colocando aquele veneno como se fosse um remédio contra reumatismo. Imaginei eu criança, 6, 7 aninhos, que não sei disso, meu pai de sacanagem, punha as pernas no formigueiro para as formigas morderem, e tudo bem, porque isso faz parte da cultura dele, porque previa o reumatismo, quer dizer, deixava a circulação, tanto que ele corria pra caramba, tinha uma força nas pernas que era impressionante. Ele me via, eu chorava de desespero, com um balde de água correndo atrás dele para jogar nas pernas. Ele, para provocar, ele ficava, gritava. E hoje agora eu olhei o seu pai, se ele tivesse vivo, eu falava, seu coisa, olha que exemplo de pai aqui, você fazia eu sofrer. Não, agora você falou, é verdade. Mas é uma questão cultural, ele não fazia isso. Para ele era engraçado, mas tudo bem. Mas são ritos de passagem. São ritos de passagem, mas é engraçado porque depois, com o passar dos anos, eu entendi isso. Que realmente as formigas que picavam na perna, deixavam na região da parte da perna, para evitar o reumatismo, era o que ele acreditava. E tudo bem. Então não era uma coisa dolorosa. É interessante isso, quer dizer, aquilo que para um é um rito de passagem, para outro pode ser um rito de cura também. Então, mas e aí você consegue enxergar isso com distância. Porque nessas 2 semanas que meu pai ficou lá, tava com o trabalho até as tampas, tava pré-casamento. Não é um negócio que eu vi também, nossa, que super fofo. Foi com respeito, vem... Mas não é um negócio que eu falei, nossa, que super, ultra fofo. O que eu não tô vendo com fofura agora é que acabou o tempo, né, Gabriel? Gravou, vai ter, né? Que... Então, mas aí Jano tá com a porta fechada, não vai deixar a gente sair não, Gabriel. 2 minutos que falta, Gabriel? Tá aqui 18 e 28, é isso? Isso, acabou de dar 18h30. Falta 2 minutos, então pode encerrar, tem 1 minuto? Isso, pode usar. Então, por favor, vamos encerrar então. Fernando, nome, sobrenome, telefone, endereço, mãe de santo, pai de santo, deixa tudo, mesma coisa. Priscila, porque a gente vai voltar, né, depois aqui, né? E segunda-feira nós vamos lá para a Rádio ABC também, né? Isso tem um papo com reflexão também lá. Por favor, na reflexão, psicologia e liderança. Que hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. Exato. Por favor, deixa o telefone. Para quem quiser me seguir, eu convido Fer Moraes Reis, todas as redes, ou 11 91270 9315. O meu foco é desenvolvimento de líderes e empresários. E eu costumo falar que eu não vou falar para ninguém, vamos sair abraçar a árvore e tal, porque funciona, é legal, mas o meu lance é mais uma pegada pragmática de usar, por exemplo, essas histórias para poder trazer consciência e gerar mudança. Qual que é o WhatsApp? 11 91270 9315. Ou no Instagram, Fer Moraes Reis. Moraes Reis. Isso, então, @ Fer Moraes Reis. Exato. E o 11 91270 9315, 11
12709315. Perfeito. Por favor, Priscila, você também, por favor, deixa o nome, sobrenome, telefone. A Priscila Vono, sou psicóloga clínica e organizacional, trabalho também com a NR1. O meu número de telefone é 11 99712 7721. E o meu @ é Priscila Vono, psicóloga no Instagram. E no LinkedIn você me acha como Priscila Vono. Então é 11 9 9712 7721 7721. Então 11 99712 7721. E @ Priscila Vono, psicóloga no Instagram. Priscila Vono, psicóloga no Instagram. É basicamente isso. Gente, um beijo no coração, fica com Deus, até o próximo Papo Amigo e Informação com Reflexão, quadro Reflexões, né? E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.